realmente marcante. We are Garpacoi. We are Garpacast, feel the vibe, marketing on fire, watch us rise. IGS flow, let's create. Big moves, no time to wait. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CarpaCast. Eu sou Eric Miguel e hoje eu vou entrevistar um cara que é especialista em produção de podcast. Mas antes, queria mandar um abraço pro meu amigo Betão, que ficou lá na agência. Hoje tá um dia agitado por lá e eu vou estar aqui apresentando o podcast. E eu tô aqui do meu lado com o cara que fica por trás das câmeras, o cara de bastidores, o nosso amigo Blindex. E aí, Blindex, tudo bem, cara? Fala aí, suave? Suave. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre produção de podcast. Muita gente tem visto, né, os nossos vídeos que estão sendo publicados no YouTube e tem manifestado interesse, tem perguntado, e aí, como é que é? Como funciona isso? Tá ganhando dinheiro? Enfim, a gente trouxe então o cara que saca tudo para esclarecer essa e muitas outras dúvidas que a gente juntou da galera para perguntar aqui. Blindex, vou começar perguntando o seguinte: como foi começar a trabalhar com podcast? Foi assim, um dia do nada tu acordou e falou assim, cara, acho que vou trabalhar com podcast. Foi assim? Como é que foi? Cara, eu vou te explicar que foi um pouco assim, cara. Como é que funciona? Eu trabalhava em offshore, nada a ver. Trabalhava em offshore, era gestor de logística, mano, nada a ver. Aí eu saí de lá, tive umas desavenças na empresa, saí. Nisso eu fiquei um tempo fazendo nada, fiquei um bom tempo fazendo nada. E aí teve um dia que o Leonardo, que trabalha aqui na advocacia, ele é um grande amigo meu melhor amigo há muitos anos. E ele me chamou, ele falou, cara, estamos precisando de uma funcionária aqui para vendas. E era para um registro de marca, um negócio de registro de marca. Eu não tava fazendo nada, tava precisando de dinheiro. Falei, cara, vou começar então, né? Vim aqui fazer entrevista com o Thiago, que hoje em dia é meu sócio. Eu era uma merda em vendas, sempre fui. Por isso que eu fico atrás das câmeras, vocês vão entender, porque eu sou muito ruim falando com as pessoas. Hoje em dia eu tô bem melhor, tanto que eu tô aqui. Eu era muito ruim mesmo. E aí, só que eu sempre gostei muito de tecnologia. E nisso o Thiago é amante de tecnologia, me chamou para ser programador na advocacia dele, para ajudar a automatizar essas coisas. E aí eu fiquei 1, 2, 3 meses, 4. No meu quarto mês, eu já tinha feito todas as automações que eu tinha para fazer ali. A gente tinha montado a sala de podcast e falou, cara, e era só para interno. E ele que tocava tudo, ele falou, cara, tu não quer me ajudar não? Aí a gente, tipo, você não se interessa? Eu não me interessava, nunca gostei de audiovisual. Aí eu operei uma mesa de vídeo uma vez, gostei, comecei a mexer com as câmeras, gostei, continuei. Aí eu cheguei pro Thiago um dia e falei, cara, por que a gente não bota essa porra pra rodar? Não começa a vender isso. Vamos abrir uma coisa nossa. E aí foi aí que a gente abriu a nossa produtora, Quatro Capitães. Foi assim que eu comecei. Eu comecei assim, sem gostar, mas gostei. E aí o Thiago virou meu sócio e foi nisso aí. Ah, show de bola. Pra quem não sabe, né, os estúdios aqui do CarpaCast fica na Rio Branco, a produtora Quatro Capitães, e é um andar inteiro. Então Sim. Tem escritório de advocacia, contabilidade, registro de marcas e patentes, tem tudo Tem aqui, né? tudo, isso E aí. também a produtora, né? Show de bola. Cara, mas me conta um pouco mais. E aí esse processo de começar a produzir podcast, como é que foi esse processo de aprendizado? Foi tranquilo? Cara, não foi nada tranquilo. Tipo assim, a gente errou muito. A gente tinha uma cliente muito grande, eu não vou citar nome, mas a gente tinha uma cliente muito grande que no começo a gente errou muito. Tipo, isso vocês podem ter certeza, vocês vão errar muito no começo. Então, por exemplo, a iluminação que a gente tem hoje em dia a gente não tinha. Nosso jeito de mexer na câmera era diferente, nossa iluminação atrás, tudo isso era muito diferente. Então, cara, a gente errou muito. Tanto que a gente usava a luz de cima do teto, aí a pessoa ficava com a cara toda sombreada no início, o corte ficava uma merda. Também a gente foi melhorando nossos cortes com o tempo, isso tudo. Não foi nada fácil, mas, tipo assim, uns treinamentos e umas porradinhas de feedback ruim de cliente, a gente vai melhorando, né, mano? O feedback ruim é sempre bom. Eu falo isso pra todo mundo, o feedback ruim é muito bom, mano. É melhor até que o feedback bom. Não pode crer, lá na agência eu falo isso também, que a gente tem alguns perfis de clientes que são mais exigentes, né?
Aí, óbvio, né? Às vezes quando a gente leva um soco no estômago, assim, umas broncas, né? Aí a gente fica meio abalado e fala, gente, é isso aí. É isso que levanta a gente, que tira a gente da zona de conforto, faz a gente se questionar Com e certeza, melhorar. porque se você ficar recebendo um feedback só bom, tu vai achar que teu trabalho tá perfeito. E tu vai querer melhorar? Não vai querer melhorar. Então, um esporrinho, um cliente exigente, às vezes, é aquele cliente chato, aquele cliente que teu funcionário chega e fala, porra, não aguento mais esse cara. É o cliente que mais tá te trazendo coisa boa ali. É o cliente que mais vai te trazer coisa boa, porque ele vai te exigir o máximo e aí tu vai ver onde é que tu tá errando. E também você ser autoexigente, né, mano? Isso é muito importante. Ah, não, com certeza, cara, pode crer. E me diz uma coisa, cara, eu tô com algumas perguntas aqui, né, que a gente pediu à galera, porque é incrível, né, os episódios do nosso do CarpaCast são gravados, então o primeiro episódio foi no ar semana passada e ficou todo mundo impressionado com a qualidade. Acho que quando eu falei que eu tava gravando um podcast, acho que o pessoal achou que eu ia botar meu celular lá no meu escritório, fazer uma parada super amadora, e quando viram, falaram, caraca, cara, maneiro a produção, pô, muito legal. E, obviamente, né, isso tudo tem crédito desse cara aqui, é mérito desse cara aqui também. Ele E- puxa meu saco bem, né? Ah, mas com certeza. Foi, né? Foi. Senão seria certamente um trabalho que ia deixar muito a desejar e a gente ouviria críticas mais pesadas. E o feedback foi muito positivo. E aí muita gente veio perguntando pra gente, aí como é que é? Isso dá dinheiro? Qualquer um pode fazer? Eu falei, bem, vou chamar o Blindex para conversar e a gente trocar uma ideia com a galera, né, com os nossos seguidores. Cara, como é que você aconselha? O que você aconselha para quem hoje quer começar a gravar um podcast? O cara falou, pô, é isso aí, quero gravar. Qual a primeira dica que você dá? Cara, vamos destrinchar isso aí, porque não é um bicho de sete cabeças, gente. Vocês acham que é. Pra montar algo muito profissional, com certeza vai ser, mas isso é em qualquer trabalho. Se você quiser ser muito profissional em qualquer coisa, você vai precisar de dedicação, tempo, dinheiro, isso tudo. Mas para você começar, é bem simples. Você que quer começar um podcast aí, nos meus primeiros podcasts, isso nas externas, a gente faz podcast externo também, que a gente usa microfone de lapela, tal, é algo bem diferente, é uma vibe mais como se estivesse viajando mesmo. E nossos primeiros podcasts eu percebi isso e eu acho que isso virou uma dica minha pra todo mundo que fala que quer começar, cara. Que é tipo assim, você não precisa gastar 15 mil reais numa câmera, 20 mil reais numa câmera. Se você pegar um celular, a gente tá falando de um celular bom aí, qualquer um celular bom que você tiver um microfone de lapela bom, isso você vai precisar investir, um microfone muito bom. E tem vários no mercado, microfone de lapela, gente, tô falando de lapela mesmo, para celular. Tem vários que são muito bons. E você, no seu pós-produção, fizer algo muito bom, tipo assim, você precisa estudar o seu pós-produção. Isso é o mais importante. A câmera que você vai usar, o telefone que você vai usar, o microfone que você vai usar são coisas importantes. Mas se você souber fazer um pós-produção bom, se você estudar isso, teu podcast de início já vai começar de cara muito bom. Muito bom, porque o pós-produção muda tudo. Você pode fazer um podcast de um jeito diferente, com várias brincadeiras, várias piadas, sons que ninguém faz. Você tem muito jeito de fazer coisa diferente. Então, a dica que eu dou é, invista no pós-produção. Como você não vai ter um investimento muito alto de dinheiro, de tempo no início, você tem que investir no pós-produção, porque isso que vai mudar a cara do teu podcast logo no início. E aí quando você tiver mais dinheiro e mais coisa pra frente para poder investir, você vai ver realmente que aquele teu pós-produção tava fazendo uma diferença absurda. E acho que é isso, o pós-produção. A primeira dica que eu daria é investir no Investir na pós-produção. pós-produção, né? Mas para quem. A proposta do CarpaCast é falar com profissionais de marketing, pessoal que está estudando, donos de agência e tudo mais. Mas como sempre tem uma pessoa, né, que é mais de fora, mais leigo, né? Sim. Que estão assistindo, explica aí para quem não sabe aí, o que seria uma pós-produção. Então, pós-produção, basicamente, para quem não entende nada e tá querendo começar, é você editar o seu podcast, é você estudar um pouco de iluminação, por exemplo. Você não tem uma estrutura muito grande para fazer várias luzes, você não tem várias luzes diferentes. Mas no pós-produção existem efeitos, isso em vários aplicativos, que você pode trazer essa luz sem você ter. Então isso implica muito, porque cor de pele implica muito, essas coisas implicam muito. Isso tudo você pode fazer no pós-produção. Então, pós-produção de um podcast é basicamente a edição do podcast, tanto de áudio quanto de vídeo.
que aí você pode melhorar a qualidade do seu áudio. Seu áudio já está muito bom, mas você pode melhorar mais ainda e você pode melhorar a qualidade do seu vídeo editando seu vídeo. É basicamente isso. Show de bola. Aí fica uma dica aí, né? É quando a gente fala de edição, o pessoal pensa em programas de edição super complexos. Cara, a gente tem feito no CapCut. Eu faço no CapCut tudo. Então, quer dizer, não importa a ferramenta, né? Na verdade, né? Aquela que você fica mais à vontade para editar é a ferramenta ideal. Com certeza. Né? Principalmente para você que está começando. Como a gente está falando com quem está começando, essas dicas são para quem está começando, o CapCut mesmo, ele é uma ferramenta que é muito completa e é muito simples de usar, cara. Não tem muito segredo. Pode crer, com certeza, cara. E deixa eu te fazer uma pergunta. Desde que você começou aí, você já gravou diversos tipos de podcast, né? Vários modelos. Sem mencionar nomes, porque eu sei que não é ético, a gente não tá aqui também para criar problema para vocês, mas teve alguma situação assim mais desafiadora nesse período, assim, que você falou assim, caramba, cara, isso aí eu achei que não ia rolar. E rolou e deu certo? Cara, eu posso até falar porque hoje é um dos projetos que eu sou dono também, que é a Hackernidade, que é basicamente é uma fraternidade de pessoal do digital, que são pessoas novas, de 17 a 25 anos, Show. que são pessoas empreendedoras que trabalham com digital. Foi um desafio muito grande pra mim, cara, porque, tipo assim, a Hackernidade começou muito grande, porque são pessoas grandes já no digital, no meio do digital, que esperam coisas grandes. Então são pessoas da minha idade, que eu tenho 22 anos, pra quem não sabe, são pessoas da minha idade que já conheciam mais do meio da audiovisual do que eu, porque eu entrei no meio do audiovisual do nada, e as pessoas já conheciam mais do que eu. E elas cobram muito, porque são pessoas que já conhecem, isso é normal. Então, e a gente já começou com projetos muito grandes. Então, tipo, foi muito desafiador pra mim, porque a primeira pessoa que eu trouxe aqui, por exemplo, pra gravar um podcast da Hackernidade, foi um cara que já era estrategista digital há 15 anos. Então, ele já sabe disso. E imagina eu gravar com um cara desse. Fora que, hoje em dia, a gente faz o Hackernidade Viaja, que são projetos que eu faço podcast por todo o Brasil. Eu vou lá gravar com o cara, eu faço o podcast, eu gravo podcast. Então imagina, eu começando isso, porque isso foi no primeiro mês de produtora. A gente já estava fazendo isso. Então acho que isso foi com certeza mais desafiador, porque você fazer podcast fora do teu conforto. Eu não estava na sala de podcast, eu estava viajando, eu estava em outro estado. Se faltasse a porra de um chipzinho da câmera, acabou, como é que eu ia fazer? Então com certeza acho que foi o mais desafiador para mim, foi a Hackernidade, mano. Ah, maneiro, cara. Show de bola. A gente, quando decidiu criar o CarpaCast, né? Uma das questões que a gente queria colocar é que a gente queria falar de marketing para outros profissionais de marketing. Com certeza. E aí ficou aquela preocupação. Ah, mas será que a gente vai estar sendo mais do mesmo? Será que a gente não está nichando demais esse público? Não é melhor a gente deixar o canal mais aberto a pegar também empreendedores que querem aprender, né, e tudo mais. E, cara, hoje, né, a gente, com o primeiro episódio no ar, o feedback que a gente está tendo das pessoas, acabou que todo mundo, de alguma forma, se interessa por marketing, né? Todo mundo tem um negócio que sabe que tem que investir para poder prosperar, para poder gerar oportunidades, então investe em marketing. E acabou que essa preocupação ela foi por água abaixo, porque a gente acaba se comunicando com outros profissionais, mas também a gente está conseguindo falar com quem é leigo. Por isso que eu te perguntei, né? Eu falei, não, explica pra galera o que seria a pós-produção, né? Então, a gente faz... Eu acho que hoje isso é um diferencial muito grande, isso no meu ver. Porque, por exemplo, eu vou citar o projeto da Hackernidade de novo, são pessoas que já sabem muito o que estão fazendo, porque são pessoas que estão no meio do digital, faturando dinheiro e tal, e vocês já sabem o que vocês estão fazendo no marketing, mas a gente sabe falar para uma pessoa leiga. Porque, por exemplo, o seu cliente, tanto no marketing quanto em qualquer outra área, o seu cliente não sabe o que você está falando tecnicamente. Então você tem que aprender a falar com pessoas leigas. E você ter uma comunicação dessa num podcast, mesmo que você fale com outro profissional para outro profissional, acaba que pega um pouco de todo mundo. Então todo mundo vai aprendendo um pouquinho, mesmo que seja um episódio muito técnico, você vai estar trazendo uma pessoa que é muito técnica, uma coisa ou outra, um insightzinho ou outra, a pessoa vai pescar para conseguir pegar isso, entendeu? Então acho que essa forma de falar com umas pessoas mais leigas ou falar com o pessoal que está aprendendo, acaba que todo mundo vai pescando um pouquinho, todo mundo pega um pouquinho de informação e todo mundo sai crescendo mais, com certeza, né? Ah, não, com certeza, cara. E tem um outro fator importante, né? Assim que a gente começou com o podcast,
logo começou a aparecer pessoas interessadas em querer participar do podcast. Pô, com certeza. E aí a gente percebe como é que o fato da pessoa participar, não importa se o podcast é grande ou pequeno, mas ela participar do podcast, né, e poder depois estar publicando lá uns trechos da participação dela no canal dela, isso dá uma certa autoridade para ela. Com certeza. Né? Ela tá ali numa condição de fala, né, de entrevistado. Isso dá mais autoridade, então a galera fica doida, né? Porque, enfim, é uma visibilidade que acaba sendo gerada e é uma oportunidade da pessoa estar ali numa condição de fala. Como é que você vê o futuro, né? Dentro do que você já enxerga, como é que você vê o futuro do podcast daqui para frente? Assim, você acha que a tendência é que surjam cada vez mais, fique mais acessível? Você acha que não? Como é que é, assim? Como é que você enxerga o futuro do podcast, desse formato de mídia? Sim, cara, com certeza vai ser feito mais podcasts, porque hoje em dia você tem uma... Hoje em dia, o que traz de benefício para você? Você que nunca fez um podcast, o que vai trazer de benefício para você fazer um podcast? Basicamente, autoridade, como ele falou. Você pode apresentar tanto em cursos, você pode apresentar em palestras, um corte seu de um podcast, falando de você mesmo, se apresentando, falando da sua empresa, falando de como você é. Isso tudo você pode fazer num corte, ao invés de você fazer uma apresentação gigante no PowerPoint, você pode mostrar um corte seu falando. Você pode trazer vários elementos, vários assuntos que você é craque, tipo, você é fera em determinado assunto. Você pode trazer isso nos seus próprios cortes. No episódio completo, as pessoas podem ver que você é rico em conteúdo. Então, tipo, o podcast, ele só tem a agregar. Óbvio que tem uns podcasts gigantes que vão ter umas brincadeiras ou outra, até aqui a gente pode brincar, mas isso é pra você se entreter no meio de, sei lá, 2 horas de conteúdo. Você vê 1 hora de conteúdo, 2 horas. Aí você também tem que se entreter um pouco, né? Com certeza. Mas com certeza vai crescer mais os podcasts e sim, vão ser mais acessíveis, porque hoje em dia a gente já vê como eu gravo podcast com um microfone de lapela e uma câmera quando eu vou viajar. Existem outras pessoas que vão poder gravar e a tecnologia vai crescer o suficiente para isso, para ter o pós-produção melhor, com certeza, com certeza vai ter IA, inventário, essas coisas que vão melhorar a pós-produção. Então vai chegar um dia que você vai poder gravar no celular, com o microfone de celular, e o teu áudio vai estar parecendo que você está num estúdio pica. Com certeza vai ter isso. E isso vai fazer com que todo mundo comece a gravar um podcast. Até as pessoas que, tipo, tem um celular, tem uma câmera antiga, só tem um microfone, vão querer começar a gravar. Porque com a tecnologia vai crescendo e com isso a gente vai ficando mais fácil você editar e fazer o seu trabalho, que no início era muito mais difícil. Você está falando uma coisa que é interessante, né? É um assunto que a gente estava discutindo recentemente lá na agência, que é sobre como a tecnologia democratizou a informação. Com certeza. Porque antigamente você, para participar de um programa como esse, né, com esse formato, você tinha que ter um conchavo com alguém numa rádio, né? Você tinha que ter uma certa visibilidade, uma certa caminhada para poder conseguir alguns minutinhos num programa como esse, Sim. por exemplo, né, de rádio ou TV. E hoje não, né? Hoje a tecnologia facilitou isso. Então todo mundo pode produzir o seu conteúdo, Com certeza. né? E todo mundo vai estar... Tirando... A gente não fala dos fatores mais avançados, que outras pessoas vão ter vantagens, como você tem um podcast grande que vai ter alguém estudando métrica para poder aparecer mais e tal. Isso a gente não vai entrar nesse assunto, porque não precisamos entrar nesse assunto agora, mas todo mundo tem a mesma oportunidade, basicamente. Você tem, tipo assim, você pode não ter o equipamento que o pessoal grande vai ter, mas com certeza você vai vai gravar o seu vídeo no seu celular, vai editar o seu vídeo no seu celular, vai postar no YouTube e você vai estar no mesmo YouTube que o cara do podcast maior, dos podcasts gigantes vai estar. Então você está no mesmo lugar, então você tem a mesma oportunidade. Com certeza, óbvio que não com os mesmos equipamentos, com as mesmas coisas, mas você tem a mesma oportunidade. Isso já é uma coisa muito grande, que você não precisa estar num canal de TV hoje em dia para você ser visto, para você ser ouvido. Pode crer, pode crer. Não, cara, e eu ouvindo você falar, né? Eu lembrei de um caso interessante que aconteceu com a gente, né? Que a gente foi convidado para participar, deve ter um pouco mais de um ano, né? Num podcast. E quando eu cheguei lá para poder entrevistar, né? Para poder entrevistar, não, para ser entrevistado, né? Sim. O cara, ele não sabia o que ia perguntar. Ele tava... cara, poxa, né, convidei você, mas não sabia
Ele não tinha uma pauta, ele não tinha um roteiro, a coisa aconteceu ali, assim, meio que de improviso. Sim. Você aconselha as pessoas a fazerem assim? Porque a sensação que eu tive é que a coisa foi totalmente improvisada. No final deu certo, né? Eu não vou também ser babaca aqui, ficar criticando o trabalho dos outros. Com certeza. Mas a gente aqui na produção aqui do CarpaCast, a gente tenta pesquisar, trazer, né, um conteúdo legal, com início, meio e fim, pra galera poder ter algum tipo de aprendizado. Mas você acha que não precisa? Vamos falar dessa parte de estruturação, De estruturação, sim, com certeza. Cara, isso é muito importante e vou te falar, existem podcasts e podcasts. Por exemplo, existem alguns podcasts que a gente faz hoje em dia que são mais técnicos, as pessoas são mais técnicas. E nisso, nesses podcasts em si, até para facilitar a nossa imagem, a gente manda um script com roupas adequadas, manda um script com roteiro e tal, tudo bonitinho. Só que, na minha visão de podcast, isso é minha visão pessoal, tá, gente? Eu não tô falando profissional. Óbvio que no profissional eu faço todos os tipos de podcast. Se você quiser fazer um podcast que eu tenho aqui, demandar uma vestimenta certa da pessoa, eu vou fazer. Mas isso na minha visão pessoal do podcast, o cara que vai entrevistar, o entrevistador do podcast, ele tem que saber tudo do convidado. Isso é o ponto. O cara que tem que estudar tem que ser o entrevistador. Ou seja, você vai trazer um convidado de marketing digital. Você tem que saber com que o cara trabalha, qual segmento o cara trabalha. Você estudar o roteiro. Você não precisa necessariamente, se você acha que é bom de fala, você não precisa montar um roteiro com o cara. Isso é até bom, eu acho. Eu gosto do improviso no podcast, porque traz um ar de conversa a mais tal. Mas pelo menos dá uma passada num roteiro, assim, faz umas perguntas, umas 3, 4 perguntas, 5, já deixa ali mais marcado com o cara, já deixa umas perguntas mais engatilhadas, conversa com ele mais ou menos sobre o que você quer falar para a conversa vai ter um rumo de improvisação, mas ao mesmo tempo não vai ser aquela coisa que vai ser embolada, vocês vão pro assunto, aí vocês vão para outro assunto, e depois vocês voltam naquele assunto, fica aquela coisa chata e tá 3 horas de podcast e ninguém falou nada com nada, entendeu? Mas eu sou assim, eu sou do time que, na minha visão, um podcast improvisado fica maneiro, mas com um pouquinho de estudo. Você tem que estudar o convidado. Se você estudar o convidado, tu vai saber para onde levar cada caminho. Ah, show de bola. Isso do entrevistador. E do convidado é só se divertir. Não, mas a gente estava falando antes de inteligência artificial, né? Eu acho que hoje não ficou tão difícil você elaborar um roteiro, né? É só saber fazer a pergunta certa pro ChatGPT, né? Com certeza, cara. Hoje em dia eu acho que você também, mas todos os roteiros que a gente faz de podcast, a gente usa a inteligência artificial. E, cara, basicamente a única coisa que eu preciso fazer hoje em dia é ensinar a pessoa que vai entrar na empresa como usar a inteligência artificial para montar um roteiro. Tipo assim, você tem que saber o que você vai perguntar. Também que se você perguntar uma coisa genérica, ela vai te responder de forma genérica. Então, você pega o que você tem de dados ali do convidado. Tem vários convidados que não me dão dados nenhum. Só que eu tenho o Instagram do cara, eu tenho o LinkedIn do cara, eu tenho o Facebook do cara. Nisso eu jogo esses dados, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, as redes sociais dele, dentro do chat e pergunto. Peço para ele analisar as redes sociais, ver o que o cara tem de bom, o cara tem de ruim. Ele me dá um roteiro completo, que eu não preciso usar o roteiro todo, mas nesse roteiro eu já tenho uma base do que eu preciso falar com o cara ou não. Porque aí entra o improviso, né? Você tem um roteiro base ali, mas a conversa ela pode desviar um pouquinho da rota, né? E voltar, né? Se tiver uma conversa muito séria, você pode brincar um pouco com o cara, você sabe que você pode brincar. Se tiver uma conversa muito brincadeira, você já pode jogar um assunto sério, entendeu? São equilíbrios, né? E cabe quem tá conduzindo, né, o programa ali, fazendo as entrevistas, né, trazer de volta. Você sabe que no programa da semana passada, né, a gente trouxe, né, o Alexandre Perlingeiro, que é aquele coach, especialista em inteligência emocional, e a gente, a conversa estava tão boa, assim, o assunto estava tão legal, que se deixasse eram 3 horas conversando ali, entendeu? E ir embora. Né? Com certeza. Então, e havia um roteiro, mas saiu completamente assim, foi lá embaixo. E depois a gente conseguiu finalizar. Então, o improviso, nesse quesito, ele é bom. Com certeza, com certeza. Principalmente quando você tem uma pessoa que você vê, porque existem convidados, óbvio, que você que quer montar um podcast, é difícil você conseguir muitos convidados, tá? Isso hoje em dia é uma limitação porque não depende só de você, depende do convidado querer ir, depende de você achar vários convidados.
Então, você achar um convidado que vai pela primeira vez, você nunca falou com um cara, e você vê que o cara é rico em conteúdo, se você tiver um improviso bom, a conversa vai embora. Vai embora. Eu já participei de podcast. Inclusive, foi meu primeiro podcast que eu participei. Foi um podcast de um cara que Só ele... pra, desculpa interromper, você participou como Não, entrevistado? Não, como entrevistado. Eu era convidado. É porque ele sempre participa, ele só fica nos bastidores. É, sim, não, isso eu era entrevistado. Foi o meu primeiro podcast que eu participei mesmo, de fato, dentro da câmera. Foi 4 horas e meia de podcast, cara. Caraca. 4 horas e meia de podcast. A gente ficou falando sobre inteligência artificial, mercado financeiro, essas coisas que são assuntos curiosos que eu não sei muito, mas eu sou uma pessoa curiosa, então eu estudo isso. E, cara, foi embora. E, tipo assim, o cara brincava comigo. É um entrevistador muito bom, era um cara que era muito bom de oratória. Ele brincava comigo, eu brincava, a gente puxava uma conversa, ficava 20 minutos brincando, do nada a gente tava falando de um assunto sério, ficava 50 minutos e parecia que não, parecia que foi 10 minutos conversando. E, sério, você saber ter uma boa oratória hoje em dia é essencial, cara. E existe é uma outra questão que me perguntaram, né? Porque o último podcast que a gente gravou, né? Que a gente postou, ele teve 1 hora e 10 minutos. Teve gente que achou que passou rápido e eu tive alguns feedbacks de que achou um pouco extenso. Existe um tempo ideal para um podcast? Em média, a galera grava quanto tempo? Hoje em dia o que a gente fala de um podcast que não é longo, mas também não é algo que falta conteúdo, é 1 hora. 1 hora, entre 50 minutos e 1 hora é o ideal de podcast. Óbvio que tem podcasts que você vai ter 2 horas, 3 horas, e eu não vejo problema nisso, mas para você manter um padrão que as pessoas vão se interessar, isso a gente fala de outros assuntos avançados como retenção e tal, da pessoa ficar o máximo no vídeo, a gente fala de 1 hora e 50 minutos. E isso é um padrão. Mas eu não gosto muito desse padrão, não. Eu acho que se você tiver que fazer 3 horas e o assunto estiver muito bom, você faz 3 horas e o assunto tá muito bom. Ah, show de bola. Cara, tu sabe que quando eu nunca tinha gravado podcast antes, né? Assim, como host que fala? É, Né? host, isso. Como host, apresentando, né? Já tinha participado na condição de ser entrevistado, mas não como host. E eu tava super nervoso. A primeira gravação, tanto eu quanto o Beto, a gente tava, será que isso vai dar certo? Será que isso vai ficar muito ruim? E a gente publicou na semana passada o primeiro episódio e a gente ficou naquela. A gente publica o primeiro episódio ou não? Porque a gente depois foi soltando, né? Sim. É até você me corrige se eu estiver errado, né? Mas eu acho que a prática te leva à perfeição. Você não tem que ter medo de errar, Com né? certeza. Grava o primeiro, não vai ficar uma bosta, o segundo vai ficar mais ou menos, o terceiro vai ficar bom, o quarto vai ficar legal. A gente tá aí, acho que esse é o 8º, se eu não me engano. Eu não sei também, mas... Eu acho que é o 8º. 8º ou 7º, né? Episódio que a gente tá gravando aqui. E eu acho que é o 8º. Enfim, e eu sinto que hoje, assim, a gente tá muito mais seguro, mas... Com certeza. É interessante que antes de começar a gravar, eu até falei, eu sempre fico com um friozinho na barriga no começo, né? Sim. Cara, eu não fico mais, mas é porque, tipo assim, eu sempre fiquei atrás das câmeras, como você mesmo disse. Então, eu fui percebendo as coisas que as pessoas vão falando, e são muitos podcasts diferentes. Tem podcast de empresa, tem podcast de entretenimento, tem podcast que eu já faço tanto podcast por trás das câmeras, que eu vou vendo que as pessoas vão falando e eu vou ouvindo o podcast inteiro. Então, tipo, o meu trabalho hoje em dia, pessoal, se vocês não sabem, hoje em dia eu não faço mais tanto essa parte, mas eu fiz muito no início. Vamos botar que foram uns 4 meses fazendo isso todo dia, pelo menos uns 4 podcasts por dia. Eu ficava na operação de vídeo, que é onde o nosso querido Rodrigo tá hoje. Basicamente eu fazia os cortes ao vivo das câmeras e tal. E, cara, você tem que ouvir o podcast inteiro, porque você tem que estar lá, que se der alguma merda, você tem que estar lá. E você vai vendo as pessoas falando, você vai vendo o que você falaria, você fica pensando, o que eu falaria nessa hora se a pessoa me fizesse essa pergunta? E você vai melhorando. E hoje em dia eu não tenho mais esse frio na barriga, mas é algo muito interessante, cara, que você tem que treinar. Eu ficava atrás das câmeras e via que eu queria fazer uma coisa. Na primeira vez que eu fui gravar um podcast, eu me travei todo. Aí depois, na segunda, eu me travei menos. Aí depois eu fui fluindo. Hoje em dia eu tô fluindo. Sempre que eu ouço, né? Porque assim, que eu vejo os vídeos, porque, só pra vocês entenderem, a gente grava, depois ele manda pra gente o link do vídeo lá, com áudio direitinho. E aí eu sempre assisto, né? Porque depois a gente vai editar. Quem edita é o Betão.
né? O meu Sim. companheiro aqui de programa. Mas eu sempre assisto, né? O vídeo que ele envia. E eu fico sempre assim, pô, falei errado isso aqui. Que nem no primeiro, primeiro programa que eu ia falar assim, não, quando eu comecei com marketing, era tudo mato. Que é a frase, né? Sim. Aí eu na gravação lá, tá lá. Quando eu comecei era tudo grama. E aí, quer dizer, tem um monte de erro. Eu falei palavrão, aí a esposa puxou a orelha que eu falei palavrão. Mas eu acho que é legal esse processo. Porque ali você lapida, você melhora. Eu acho que é assim, quando você resolve fazer e grava, você já tá um passo à frente de um monte de gente, Com certeza. né? Porque tem um monte de gente que fica cheio de ideia na cabeça, e tem certamente uma galera que vai te julgar, que vai botar defeito, mas não tem a cara e a coragem, a disposição de chegar aqui, né? Eu acho que E fazer. eu acho que é o passo mais difícil, que é você botar a cara e fazer. É o Isso. passo mais difícil. Não é você fazer ficar bom, você fazer ficar ótimo, perfeito. Eu acho que o passo mais difícil que você vai ter é você começar a executar, mano. Com certeza. Porque a ideia é muito fácil você ter na cabeça. Eu tenho um monte de ideias, 50 mil ideias na minha cabeça por dia, eu devo ter. Muitas ideias. Mas eu boto pra executar 3 ou 4. E é a parte mais difícil que tem, botar pra executar, mano. Com certeza. E aí, você tinha falado antes, né, de pós-produção, falou de Isso. produção, a gente conversando aqui. Tu falou que é luz, áudio Vídeo. e vídeo, né? Isso. São as 3 preocupações que você deve ter, as principais, né? É, No porque... quesito técnico, né? Isso porque eu vou destrinchar de uma forma mais simples, só para vocês entenderem por que esses 3 pontos. A edição, o vídeo, com certeza, se a pessoa vai assistir, ela vai olhar o vídeo. O áudio, você tem que ter um áudio bom para a pessoa continuar querendo ouvir. Não adianta você ter um vídeo perfeito. Inclusive, na minha visão, eu botaria o áudio acima do vídeo. Porque a pessoa, hoje em dia, podcast, tem muita pessoa que vê podcast ou assiste podcast ou ouve podcast indo pro trabalho, tá lavando louça, tá ouvindo um podcast. Então eu botaria o áudio acima do vídeo. Se você tem um áudio perfeito e você tem um vídeo mais ou menos, a pessoa só vai ouvir seu podcast e tudo bem. Ela bota o celular no bolso, tanto no Spotify como no YouTube, alguma coisa assim. Bota o celular no bolso, fica ouvindo seu podcast e seu áudio tá perfeito. E a luz, por quê? Você não tem, vamos supor que você não tem uma estrutura muito boa para fazer um vídeo muito bom. Só que se você tem uma luz muito boa, se você domina um pouquinho de luz, esse vídeo que não era muito bom, ele passa a ficar bom. E o vídeo que é bom passa a ficar perfeito. Então, tipo assim, não é algo caro que você vai ter que investir. Se você comprar 2 bastões de luz, você já consegue fazer uma luz muito boa, com sombra, preenchimento, coisa assim, que são coisas mais técnicas, mas você vai conseguir fazer e você vai ter um vídeo bem bom, na real, bem bom. Eu acho que é isso, cara. Isso é o básico para você começar. Tipo assim, você vai gastar, falando valores assim, em questão de equipamento, você vai gastar uns R$ 400, que é 2 bastões de luz bom. Porque também não adianta você comprar algo furreca que vai quebrar em 2 podcasts. Não, tu sabe que eu comprei, né? Eu tenho um bastão de luz que ele é engraçado. Ele fica horas carregando, mas não dura 15 minutos aceso e puf, apaga. Esse que a gente tem aqui foi um bastão bom, cara. A gente usa ele 1h30 sem carregar. Só que a gente usa ele carregando, né? Porque a gente já tá dentro aqui. Mas a gente usa 1h30, cara. E tipo assim, foi a primeira coisa que eu comprei pra podcast mesmo. Foi a primeira coisa. Eu comprei 3 desse. E aí a gente começou a gravar podcast só fazendo isso. Botando a iluminação dele virada pra parede. Aqui nessas paredes aqui que vocês estão vendo. No início a gente não tinha isso tudo aqui. Então a gente virava o bastão de iluminação pra parede em direção à cara da pessoa. Que aí fazia o preenchimento de sombra dela. Só com 3 bastões a gente fazia isso. Maneiro, hein? Maneiro, hein? Era só isso que a gente fazia. E se você acha que trabalhar com iluminação é algo também muito difícil, pô, cara, você entrar no YouTube e jogar lá dicas de Cara, iluminação. com certeza. Tem muita coisa, né? Hoje em dia, até te cortando, desculpa, a gente tem um método, que são os treinamentos, que a gente não faz treinamento hoje, aqui dentro da Quatro Capuzões, que tenham mais de 5 minutos de treinamento. Porque a mente da pessoa, num treinamento de 10, 20, 30 minutos, ela pode voar. Hoje em dia a gente está num meio que tem muita gente que tem TDAH, muita gente que tem déficit de atenção e tal, tem dislexia, então é muito difícil aprender. Então a gente não faz treinamento com mais de 5 minutos. Então, se você for ver, a gente tem treinamento dentro do nosso método que tem 1 minuto, 30 segundos.
40 segundos ensinando uma iluminação. E aí a pessoa vai aprendendo um, aprendendo outro, aprendendo outro. Quando vai ver, a pessoa já sabe o básico de tudo de iluminação. Pô, interessante, hein? Porque, mano, é muito difícil você trabalhar. Tipo assim, hoje em dia você tá com. Tem muitas pessoas que nascem com isso, com TDAH e tal. E você trabalhar com isso, principalmente você que tá ensinando a pessoa, é mais estressante pra você do que pra pessoa que tá tentando aprender. Aham. E aí você nunca vai conseguir ensinar a pessoa, porque você sempre vai ficar estressada com ela. Você fazendo isso, dando treinamentos pra ela pequeno de 1 minuto e meio e tal, a pessoa vai querer assistir o treinamento mais. Porque se a pessoa vê um treinamento de 20 minutos e ela não entendeu nada, ela não vai querer ver de novo 20 minutos. Aham. Já perder 40 minutos do dia. Agora, se ela não entendeu nada de um treinamento de 1 minuto e meio, ela fala, pô, mais 1 minuto e meio? Não posso aprender? E aí ela vê 3, 4 vezes. Não, mas faz, pô, cara, mas faz o maior sentido. Porque eu, por exemplo, né, eu sou católico, então atualmente vou menos à igreja do que gostaria de ir, mas dentro do rito da missa, né, cara, eu por várias vezes, eu tô lá em pé, lá penetrado no que o padre tá dizendo e de repente a mente vai fazendo assim, ó. Com certeza, cara. Aí tu tá lá em pé, né, tu já repete, porque é um ritual, né, então tu já sabe as falas que tem que repetir, ou é levantar, ou ajoelhar, mas a cabeça tá assim, caraca, cara, será que eu paguei, né, paguei o Pix do Blindex, que eu falei que ia pagar. Será que o meu cachorro, caraca, eu percebi que o meu cachorro tá mancando. Aí do nada tu volta, né? Exatamente. E depois dá maior peso na consciência, né? Que tá ali, caraca, cara, o padre tá falando aí, tu tá viajando, tá pensando na pipoca da parafusina. O cérebro do ser humano funciona assim, cara. Tipo assim, você estudar. Isso que vocês estão escutando de mim, cara, isso tudo é cultura. Não é inútil, mas eu falo que é cultura inútil, que são coisas que eu gosto de ver, mas que não são da minha área. Só que elas me agregam um pouco. Tem várias coisas que eu aprendo, várias coisas, tipo assim, de assuntos completamente aleatórios, que eu chamo de cultura inútil, só que no final elas são úteis. Então, por exemplo, isso é uma coisa dessas, conhecer um pouquinho do cérebro do ser humano. Você conhece um pouquinho do cérebro do ser humano e você vê que, cara, o ser humano não foi feito para ficar 1 hora com você fazendo um treinamento para ela, falando sobre luz teórica. Não, porra, ninguém vai conseguir aprender assim. Agora, se você me dá um treinamento, 5 treinamentos de 3 minutos, e você fala assim, vai testar para fazer. E aí você, na prática, testa e funciona, tu vai fixar aquilo, tá ligado? Com certeza. Com certeza. Então, tipo, isso é o que eu penso e o que a gente leva aqui. E a gente tá levando mais agora. Eu fiz recentemente uma imersão, não vou falar aqui de quem, porque é chato, né? Também não vou falar mal, mas E foram 3 dias de imersão. Começou na sexta, foi sábado e domingo, né? Foi em Niterói. E, cara, tem um determinado momento que tu fica assim, cara, quando isso vai acabar? Sim, Por cara. mais interessante que seja o assunto, né? Tu tá em um mundo lá fora acontecendo e Sim, cara. tu tem horas que tu fala assim, cara, será que vai pegar mal se eu der uma levantadinha, foi lá fora respirar um ar e voltar? Sim, cara, com certeza. Né? Então eu acho que faz sentido. Lá na agência, a gente tenta fazer reuniões rápidas de 1 hora no máximo de duração, não de 5 minutos igual você Sim, falou, né? óbvio. Mas de 1 hora no máximo de duração. E a gente tenta ser bem objetivo, né? No que a gente quer, justamente porque a gente percebe que quando você também joga informação demais, acho que o cérebro ele não absorve tudo, né? Então, assim a gente acredita que a gente vai estar dando aquela informação mais objetiva e não vai ter muito mistério pro cara registrar. Acho que é meio do que você tá falando também. É um pouco disso. Até em questão de reuniões que você falou, óbvio que a gente não faz reunião de 5 minutos aqui, porque reunião de 5 minutos também, calma, gente. Reunião não é um treinamento. Mas a gente até tá aplicando um pouco. Mas um método que a gente faz de reuniões, que eu sempre tento trazer, é a mesma coisa com estudo. A mesma coisa quando você sozinho em casa vai estudar, é tentar fazer um pouquinho todo dia. Por exemplo, se você ao invés de fazer uma reunião semanal de 1 hora e meia, falando tudo sobre o que aconteceu na semana e botando todos os pontos, e você apontando o dedo na cara, erro, não sei o que, tal, de todo mundo, em um dia da semana, se você fizer uma reunião diária de 15 minutos com a tua equipe, você sempre vai ter tudo certinho, tudo seu vai estar lá planejado, tudo certinho, quem tá errando você vai ajudar a consertar o erro,
e você nunca vai esquecer, nunca vai... É manter rotina. Acho que é isso, cara. Pô, cara, trabalhei numa empresa, não vou falar o nome também, agora eu tô me policiando. Com certeza. Antes eu falava, depois né, mas, não, eu tô me policiando com isso. Depois eu só o pi do Betão, pi, assim. Mas eu trabalhava antes numa empresa e o gestor ele tinha hábito de fazer várias reuniões. E aí tinha umas reuniões que eu falava assim, cara, isso resolve no e-mail, cara. Não é possível, cara. E aí o cara, eu acho que o cara tinha uma certa necessidade de atenção. Né? Então, assim, a gente sabe também que às vezes tem gente que erra a mão, né? Com certeza. Nessa questão, né? Com certeza, mano. Mas achei interessante a proposta do treinamento de 5 minutos e eu acabei associando a reunião porque eu também percebo isso. Se a reunião é muito extensa, chega uma hora que a galera ali tá assim, ai, que saco, cara, já... Contando a hora, a galera começa a bocejar, já anotei né? 3 folhas aqui de coisa inútil que eu poderia ter feito em 30 minutos lá no meu computador. Não, pode crer, pode crer. Com certeza, cara. Então, pelo que eu entendi, né, só pra recapitular pra galera, né, eu tô preocupado que assim, a gente teve realmente muita gente interessada, perguntando sobre podcast. Coragem pra começar. Coragem, com certeza. Ter um roteiro pra você entender o que você vai falar, né? Eu acho que é importante você saber pra quem você vai falar. Isso, o roteiro o mais importante, é mais importante no início. Com o tempo que você vai... Por exemplo, ele já tá no 7º, 8º episódio de podcast. Ele já tá solto. Ele não chega mais com roteiro, mas no início ele chegava com uma folhinha aqui de roteiro. Sim, sim. Pra você se soltar, eu acho que o roteiro é importante no início. Os 2, 3 primeiros episódios. Cara e coragem, tem um equipamento, como você falou, um telefone, com uma câmera legal, né? Um microfone de lapela. Exatamente. Eu acho que você pode gravar. Você que tá começando agora e não consegue investir nada, começa com o telefone, tenta comprar um microfone melhorzinho. Não vai comprar aquele de R$30 que tem na Uruguaiana, porque aí vai ficar uma merda e aí é mais fácil você gravar do telefone. Porque hoje em dia os telefones têm um áudio melhor do que esses microfones. Tenta comprar um microfone melhorzinho. Tu não vai investir quase nada e a iluminação. A iluminação é... Uma dica, se você não tem grana pra iluminação, a luz natural do dia às vezes é uma boa, né? Uma boa pedida. É uma boa luz. Aí entra num pouco de você estudar um pouco sobre iluminação. Porque fazer com a luz natural é um pouco mais difícil porque você tem um tempo natural, óbvio, né? Você tem que dominar um pouco a iluminação para você conseguir trabalhar com o tempo. Mas é uma boa pedida. Se você não tem grana pra investir quase, tipo, tô zerado, mas eu quero começar... Eita, foi mal. Tô zerado, mas eu quero começar hoje. Como é que eu faço? Cara, vai numa cafeteria, vai numa praça, usa a iluminação do sol que você consegue. Pode crer. E aí depois você vai melhorando. Eu acho que não tem que ter medo de errar, né? Tem Não. que dar a cara a tapa aqui. Com certeza, daqui a uns anos também, daqui a uns meses, eu vou olhar pra entrevista de hoje e vou encontrar um monte de defeito, entendeu? Com certeza. Mas faz parte, né? Foi o que a gente falou logo no início do episódio, quando eu falei como eu comecei com a 4 Capitães e quando você falou como você começou o CarpaCast. Eu comecei errando pra cacete. A luz era luz de teto, era tudo muito ruim. Tipo, claramente hoje em dia eu falo, era muito ruim os podcasts que eu fazia no início. E o Eric começou sem saber como é que ele ia falar com o roteiro, ele começou sem saber como é que ele olhava, se ele olhava pra câmera, olhava pro convidado. Então, cara, mas a gente errou. Errou pra cacete e tamo aqui hoje em dia, cara. Tá aprendendo, né? Eu acho que é isso, mano. Errar é muito bom, sério. Errar é muito bom. Cara, e aí a gente tem um quadro. Tô falando pra você, você já sabe, mas, né, enfim, pra quem tá assistindo, a gente tem um quadro que é Contando Derrota. Todo mundo tem uma história de perrengue que já passou, que quando você lembra, você fala, cara, tirei um baita aprendizado disso aí, ou numa roda de amigos serve pra fazer todo mundo rir. Aquela história do Beto que eu sempre menciono, nas rodas, assim, de amigos. Aí rende, assim, várias gargalhadas, né? E a galera riu muito, porque no último episódio, que foi publicado, a gente tava falando sobre ela. Me conta aí, cara, tem algum perrengue, alguma situação cara, assim? Tenho, cara. Eu vou contar um que não é o do Beto, mas é mais tranquilo, só que foi em coisa de trabalho também. E, cara, podia ter dado uma merda tão grande. Vou contar. Como é que foi? Mais uma vez falando da Hackernidade, que como você vai entender agora por que eu falei que foi o meu maior desafio. Cara, a primeira gravação que eu fui fazer externa foi a primeira da minha vida, na real, né? A primeira da minha vida externa que eu fui fazer e foi logo no Hackernidade. A gente foi pra Minas, fui eu e Thiago pra Minas. E nisso, a gente já tinha comprado um microfone de lapela, já tinha câmera boa. Tipo assim, equipamento não faltava de bom pra gente já.
Graças a Deus eu tive um investimento muito bom no meu sócio e a gente já começou muito bem. Então, a gente foi, chegamos lá em Minas, falamos, vamos gravar tudo bonitinho, não sei o quê. Eu já sabia mais ou menos de iluminação, não tava aquela coisa tão ruim do início. Fui fazer a gravação. Cara, chegamos lá, acho que foi 8 horas de carro, 7 horas, porque era tipo Era longe, hein? lá pra dentro de Minas, mano, muito longe, muito longe. E era só mato, só mosquito, cheio de aranha no nosso quarto. Aí cheguei pro Thiago e falei, vamos gravar o podcast logo, por favor, porque vai começar a chover. Tá bom. Nisso a gente vou começar a gravar. Tiro os equipamentos, coloco o tripé, coloco não sei o que, sei que lá, sei que lá. Quando eu vou ver, cara, no meio de um monte de equipamento já, esqueci o chip da câmera. Caraca, e aí? Cara, esqueci o chip da câmera. E o Thiago, cara, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer? A câmera tinha um modo pra gravar que não tinha chip. Que tipo, você não precisava do chip. Aí eu falei, tá, vou usar esse modo. Eu também, coisa de idiota. Não, mano, leiam, por favor, as coisas que vocês vão fazer, mano. Se você comprar equipamento, leia o manual do equipamento, por favor. Botei pra gravar 1h30 de podcast de um empresário lá com o Thiago. Nisso a gente tinha alugado casa também, tinha feito isso tudo porque era o nosso primeiro evento fora e a gente queria fazer algo maneiro pra mostrar pro pessoal da Hackernidade que a gente tinha uma estrutura boa. Aham. Primeiro episódio, cara, 1h30 gravando, eu falei, show top. Ficou pico o microfone, ficou tudo muito bom. Cara, para a gravação, a câmera gravação feita, não sei o que, sei que lá, coloque o chip para salvar a próxima. O modo da câmera sem chip não salvava. Ou seja, perdi 1h30 de gravação. Aí eu falei, puta que pariu, como é que eu... Desculpa o palavrão. Como é que eu vou falar isso pro Thiago? Falei pro Thiago, o Thiago ficou puto, não sei o que. Fomos comprar o chip da câmera. Rodamos a cidade toda, que era uma cidadezinha pequena de Minas. Rodamos a cidade toda pra comprar um chip. Pagamos 3 vezes o preço do chip aqui no Rio. Caraca. Compramos chip, voltamos pra gravar. Gravamos um podcast de novo do cara. Falei, não, tudo bem então. Gravamos 4 podcasts lá. Não, tudo bem, conseguimos gravar, não sei o que. Voltamos pro Rio. Quando a gente chega aqui no Rio, cara, o microfone de lapela você tinha que conectar no negócio, num lado. Quando eu fui ver, eu tinha conectado o microfone no negócio, no cabinho de conectar fone de ouvido. Quando eu cheguei aqui, Tudo mudo, né? que eu fui olhar, não, com o som da câmera, não era o som do microfone. Caraca. E nessa hora que eu falei pra você que vai começar a chover, começou tarau, e o raio pá, pá. Mano, um áudio horrível. A gente não usou nenhuma gravação. Caraca. E, cara, depois disso eu nunca mais esqueci chip de câmera. Depois disso agora eu sempre levo um retorno pra ver se o microfone tá funcionando. Caraca, cara, você alugou casa, gastou combustível, Cara, não conseguiu aproveitar nada. não consegui aproveitar. Cara, aproveitei. Pra falar que eu não consegui aproveitar nada, Caraca. a gente usou, tipo assim, de cada podcast a gente usou 4 cortes. Foi um corte de cada podcast, que foi o corte de início, que era quando não tava chovendo. Foi o cara se apresentando. Caraca. Mas tu sabe, eu já cometi um erro, não assim, né, com esse prejuízo todo, mas que o celular, você tem aqueles aparelhos, aqueles fonezinhos com Bluetooth, que tu pluga embaixo do celular e põe na pessoa, né? Sim. E eu esqueci de ligar. Só que tem um problema. No celular, se você pluga o fone... Não sai o áudio. Não sai o áudio. E eu tô conversando com o cara, aí eu fiquei felizão, né? Todo pimpão, né? Ah, caraca, ficou muito bom. Quando eu cheguei na agência que eu coloquei, falei, caraca, não tem som nenhum. Eu esqueci de ligar, cara, o microfone. Cara, foi então... entrevista perdida. É quase isso, né? Porque, tipo assim, se vocês não sabem, a gente tem um microfone de lapela, que é um novo do mercado aí, que você coloca e na câmera ele tem como se fosse um receptorzinho que você conecta o cabo na câmera, na entrada de microfone, e aí fica o microfone da lapela. E, cara, eu conectei e falei, pô, tá funcionando, né? Não sei o que, eu testei e tal. Só que eu não usava fone de retorno nessa época, porque eu não sabia ainda. Aí, cara, eu ouvi o áudio assim pela câmera mesmo, pelo áudio da câmera, eu falei, pô, tá pegando. Só que o que tava pegando era o áudio da câmera, não era o áudio do microfone. Eu tinha conectado o microfone no negócio de fone de retorno. Por isso que eu não tava escutando. Caraca, cara, é muito bizarro. Mas sabe que essas histórias, assim, fugindo um pouquinho, né, do assunto de marketing, o Soares tá falando aqui, vivendo e aprendendo. Né? Porra, com certeza. Mas sabe que essas histórias, assim, de passar perrengue em lugar ermo, assim,
Eu não tenho nada muito a ver com marketing, mas tu me fez remeter uma memória de infância, de adolescência. A gente tinha um amigo meu que tinha um sítio, eu morava em Nova Friburgo. Aí ele tinha um sítio, assim, lá pra dentrão, lá Vargem Grande, lá pra dentro. E a gente resolveu, né? Ele pediu aos pais a chave do sítio, conseguimos convencer os nossos pais de deixar e fomos de moto, né? A gente tinha uns 17, 18 anos, né? Quer dizer, já era uma irresponsabilidade ir de moto, né? Menor dirigindo, mas... Enfim, esquece essa parte. A gente foi, né? E aí a gente foi naquela brincadeira, né? Foi uns 40 minutos de viagem, depois paramos numa cidadezinha e ficamos conversando lá, bebendo refrigerante e tal. Depois demos sequência. Quando a gente estava chegando no sítio, começou a ficar de tardinha, de noite. Aí o rapaz que chamou a gente falou assim: Ih, vamos acelerar? Porque a casa lá não tem luz elétrica. A casa lá tem que ligar com combustível, com gerador. E, pô, à noite é um breu total. Aí a gente, caraca, vamos lá. Aí chegamos, tava já escurecendo, assim, sabe? O sol tava assim no horizonte. E cadê que a gente conseguia ligar o gerador? O gerador era de combustível. Você tinha que puxar a cordinha assim. Aí tu puxava e fazia assim. Ia nada. E a gente não breu, cara. Era só Era mato. aqueles bugrezinhos que você vai... Vamos. Era só mato, assim, sabe? E a gente, né, caralho, que merda, cara. A gente se enfiou no meio do mato, numa casa que, sem luz elétrica, cara, vai ser perrengue. A casa tava fechada, assim, há meses. A gente não sabia nem o estado da casa lá dentro pra entrar, né? E aí, né, o moleque puxando, nada. Aí eu virei e falei assim, cara, posso tentar? Aí ele, tá, o que pode acontecer, né? Vai você tentar. Aí eu fui, peguei, quando eu puxei, o cabo saiu na minha mão. Aí o moleque olhou e começou a chorar. E o moleque começou a chorar. Pô, e agora o que a gente vai fazer? Resumo de ópera, cara. A gente teve que voltar o trajeto todo até aquela primeira cidade, né, que eram uns 40 minutos do sítio, para tentar arrumar alguém que consertasse o gerador para poder, então, a gente poder passar a noite lá. Eu nem me recordo se a gente achou essa pessoa. Acho que a gente foi, não achou e teve que dormir à luz de vela no sítio lá. Um perrengue do caramba, entendeu? Com medo mesmo. Mas são essas coisas que acontecem. Ah, com certeza, cara. Depois dessa história, depois disso que aconteceu, eu nunca mais esqueci um equipamento, cara. Te juro. Eu reviso umas 3, 4, hoje em dia quem faz os externos todos sou eu, né? Cara, eu reviso 3, 4, 5 vezes se eu precisar, mas eu não esqueço nada. O Suárez tá falando aqui, você revisa mesmo. Mas a gente também, cara, a gente já passou alguns perrengues com equipamento, então a gente hoje faz um tipo de checklist antes de sair. Câmera, ok. Bateria, ok, que já aconteceu também. E a gente esquecer de carregar a bateria da câmera. Já aconteceu comigo. A sorte que foi a minha foi numa externa aqui na Marina da Glória, aqui em Botafogo. Aí eu consegui voltar aqui pra pegar. Porque a nossa câmera, ela tem duas coisas. Primeiro, ela é uma câmera que ela é feita pra fotografia. Só que a gente adaptou ela pra filmagem. Porque ela é muito boa. E ela esquenta muito. Aí a gente comprou um ventiladorzinho que a gente coloca na câmera e ela fica uma temperatura boa. E acaba a bateria muito rápido, porque ela não foi feita pra filmar, então ela não dura muito tempo. Cara, eu esqueci a porra da bateria de negócio, a bateria portátil, e esqueci o ventiladorzinho, eu tive que voltar aqui pra pegar. Caraca, cara, já aconteceu de a gente ir pra longe, quando chegar lá, que ligar, só tinha um pauzinho assim na bateria e... Pô, tu falar pro cliente, tu tem como esperar um pouquinho? Isso é muito Chatão, ruim, cara, é muito ruim. Passa amadorismo, né? Passa, com certeza. Hoje em dia a gente tem um... Hoje em dia, se tu for olhar a mala, o SWAT que tá aí pode até confirmar. Se tu olhar a mala que eu levo pra viagem, cara, é até difícil levar. Porque tem uma bateria desse tamanho, que não acaba a bateria nunca. Tem um ventiladorzinho, tem painel, tem tudo, cara. O SWAT tá falando aqui, tem 50 tijolos dentro da bolsa. Tem. Mas a gente também, quando sai agora pra externa, é um monte de bolsa, aí a gente leva extensão. Que às vezes chega no lugar e a tomada fica lá na ponte que partiu, né? E aí você precisa de uma extensão, bateria extra... Porque, cara, merdas acontecem. E iluminação, a gente nunca leva uma só, porque também já aconteceu de dar ruim na iluminação e a gente ficar sem iluminação. A gente leva também sempre umas 2 extras e a gente tem uma pequenininha portátil que por acaso deu um problema assim também. Afinal de contas, merdas acontecem. Né? Ainda mais no meio do audiovisual, cara, que você tá trabalhando com equipamento, tipo assim, você trabalha com pessoas, óbvio, mas você o seu meio de trabalho são os equipamentos.
E eletrônico, cara, dá merda toda hora. O que mais acontece aqui é no meio de uma gravação, um cabo desse dá ruim, Ah, com certeza, com certeza. Ó, esse fim de semana eu tava editando um e-book, né, pro Fábio do Pele Digital. Fábio, se estiver assistindo, um abraço. Eu tô atrasado com a entrega do e-book, né? Ele já me deu uns puxões de orelha. Ele é um cara muito legal, ele dá um puxão de orelha com elegância, né? Mas fica sem graça, né? Sim. Porque tá atrasado. O e-book já, no final, falei, vou fazer no InDesign. O InDesign é um programa da Adobe específico para diagramação, né? De revistas, de livros. Quis fazer o e-book ali. Cara, deu um pau no meu computador e ele desligou. Ok, tá salvo, né? Mesmo que eu tenha perdido alguma coisa, eu consigo recuperar, cara. Não conseguiu. Não, deu pau no arquivo, o arquivo corrompeu. Tentei de tudo, cara. Perdi o final de semana fazendo e perdi o arquivo, tinha que fazer do zero, cara. Cara. Quer dizer, essas coisas acontecem, por mais que a gente tenha cuidado, né? Pode acontecer, né? Já aconteceu. A gente vai contando história, eu vou lembrando mais história. Já aconteceu dessa. Eu tinha falado lá no início que uma cliente nossa tinha saído, que eu não vou falar o nome. Um dos motivos foi a gente tinha um chip que o Thiago comprou, só que o Thiago não sabia. Comprou no Mercado Livre um chip de 256 GB, comprou 3. E tava barato, a gente achou que era promoção, que foi época de novembro, era Black Friday. Black Friday. Achou que era promoção. Cara, todos os chips eram falsos. Caraca. A gente gravou, acho que foram 10 podcasts, 12. Todos os arquivos corrompidos. Caraca, cara. Eu já comprei chipzinho, né? A memória, né? De péssima qualidade. Já contei também aqui no programa que fotografei um aniversário de um ano inteiro. Ah, eu lembro dessa história. E quando eu cheguei, não tinha registrado nada, cara. Pô, deu uma baita dor de cabeça, que inclusive culminou no processo, né? Eu fui processado porque eu não entreguei a foto, né? Sim. Tudo porque, né, não comprou material de boa procedência. Aí é que eu falo pra vocês, às vezes o barato sai caro. Cara, com certeza. o Mercado Livre até hoje, cara, a gente até entrou pra falar, pô, o cara tava vendendo coisa falsa, mas o cara sumiu, mano. Tipo assim, ele deve ter feito muito dinheiro, porque vou botar com cada chip desse é R$200, porque é um chip de 256 GB com leitura muito rápida. Aí ele tava vendendo, tipo, os 3 por 300. Ele deve ter feito muito dinheiro, o cara sumiu, mano. Mas o que é dele tá guardado. Com certeza. Eu acredito muito no poder do universo. Cara, queria te agradecer aí por ter, né, tirado um tempinho pra participar, né, desse episódio, sair dos bastidores e sentar aqui do meu lado pra conversar. Cara, com certeza. Pô, foi uma honra ter você aqui. Galera, se quiser saber mais sobre a Quatro Capitães, eu vou pedir o Betão pra colocar o endereço aqui embaixo. Fica no coração do Rio de Janeiro, fica na Rio Branco, um estúdio muito legal. E os caras investem em equipamento, e o atendimento é nota 10. Quem quiser produzir um podcast como esse, é só falar com o meu amigo Blindex aqui e seguir as orientações que não tem erro, vai dar tudo certo. Com certeza, muito obrigado, irmão. Valeu, espero que um dia eu volte aí. Eu tô aqui todo dia, mas eu espero que um dia eu volte a ser convidado aí no teu podcast. Tamo junto. Com certeza, vão ter outras oportunidades. Obrigado, gente. Forte abraço, galera. E não esqueça, deixe seu like e aperte o sininho. Fui! Tem um beat marcante. We don't got Bakuri. We are got Bakas, feel the vibe. Marketing on fire, watch us rise. IJS flow, let's create. Big moves, no time to wait.